pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, no encontro de hoje, apresentaremos uma solução aos exercícios que ficaram como atividade em nosso último encontro. Esse exercício você encontra na íntegra em seu material didático na página 32. Então, chega junto, o Prof tá on. Vamos nessa? Pessoal, questão número 1, que eu trouxe aqui como, na verdade, questão número 6 do seu material. Questão número 1, a número 5, é um exercício teórico que você encontra também em seu material didático. Esse material, ele está fixado lá em nosso ambiente de sala virtual, Google Classroom, ok? Então vamos nessa. Questão número 6. No lançamento de um dado com a forma de um dodecaedro regular, aí ele explica logo em seguida o que seria um dodecaedro regular. Olha, é uma figura espacial conhecida como poliedro que tem 12 faces pentagonais regulares, ok? Cujas faces estão numeradas de 1 a 12. Considera-se que saiu o número 2 se, após o lançamento, a face com o número 2 estiver voltada para cima. Calcule a probabilidade de, em um lançamento, sair um número par, letra A. Letra B, probabilidade de sair um número maior que 4. Letra C, probabilidade de sair um número divisível por 3. Letra D, probabilidade de sair um número múltiplo de 5, ok? Última alternativa, letra E, probabilidade de sair um número menor que 1. Então, bora lá. A primeira coisinha que eu gostaria de resgatar com vocês é qual é a definição de probabilidade, pessoal. Foi trabalhado em nosso último encontro que a probabilidade é uma divisão, tá? É uma razão entre quem? Entre uma parte, beleza? Parte dividido pelo total, não é isso? Então, a definição de probabilidade, ela sugere essa ideia aqui, tá, pessoal? Eu sei que essa não é a definição formal, mas eu garanto para vocês que pensando dessa forma, torna-se muito mais prático aplicar, tá, essa definição. A definição formal de probabilidade diz que a probabilidade de um evento, ela nada mais é do que a razão em o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, ok? Certo. Dito isso, nesse problema eu vou precisar descobrir qual é o total, beleza? Mas esse total, como trata-se de um dado, né, o nosso espaço amostral aqui, como trata-se de um dado na forma de um dodecaedro regular, e ele deixa bem claro no enunciado da questão, são 12 faces numeradas de 1 a 12. Então, jovens, o meu espaço amostral, ele é composto, não é isso, pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, não é isso? Professor, esse passo de registrar o espaço amostral, ele é obrigatório? A resposta é não, ok? Eu estou fazendo isso porque vai facilitar a compreensão de vocês. Na letra A, ele solicita a probabilidade de você jogar esse dado, que tem um formato de um dodecaedro regular, e na face superior sair um número par. Bom, aplicando a definição de probabilidade, o que nós vamos obter aqui? Olha só, o total é 12. Né? Já foi bem explicado que o total é 12. Desse 12, eu estou interessado em uma parte. Que parte? Eu estou interessado apenas nos números pares. Quais seriam os números pares aqui, pessoal? Ó, vou destacar agora. Nós temos o 2,
o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Muito bem, Sara. Obrigado, tá? Bom, mas o que me interessa não é quais são esses elementos, e sim a quantidade, tá, pessoal? Observe que nós temos 6 elementos pares. Então, a parte que me interessa aqui, ó, é apenas 6. 6 sobre 12 já é a resposta dessa alternativa. Só que se essa questão fosse de marcar, você teria a obrigação de simplificar esse resultado, essa fração, ok? E aqui é possível efetuar uma simplificação dividindo tudo por 6. Então, dividindo tudo por 6, nós obteríamos 6 dividido por 6 é 1, e 12 dividido por 6 é igual a 2. Resposta da letra A, 1 sobre 2. Foi dito, pessoal, que probabilidade pode ser expressa de 3 maneiras diferentes. Ou na forma de fração, como está aí registrado, ou na forma de um número decimal, ou ainda na forma de porcentagem. Vamos ver então como ficaria isso. Efetuando a divisão desse 1 por 2, né? 1 dividido por 2, você vai obter o número decimal 0,5. Isso aqui representa outra maneira, tá, de registrar a resposta de sua questão. Multiplicando isso por 100, nós obteríamos aqui 50%. Professor, quer dizer que a resposta eu posso deixar na forma de fração, eu posso deixar na forma decimal ou na forma de porcentagem? Perfeito. É isso mesmo, tá bom? Isso vai depender de acordo com a questão. Como essa questão ela não informa de que maneira ela deseja, né? Ela deseja a minha resposta, então, pessoal, olha, parar nessa fração já é aceitável, tá bom? As demais representações são apenas complementares. Então, letra B, pessoal, probabilidade é igual a uma divisão, né? O total não muda, o total continua sendo 12, né? Jogou esse dado que tem um formato de um dodecaedro regular, você tem 12 possibilidades de resultados, ok? Só que agora a parte que me interessa é que eu só quero os números maiores que 4, não é isso? Eu só desejo números maiores que 4. Pessoal, então quantos números nós teríamos à nossa disposição? Do 5 ao 12, em quantitativo, isso equivale a quanto? 8, muito obrigado. Então aqui acabou a questão, ficaria 8 sobre 12, tá? Aqui eu preciso realizar uma simplificação e eu percebo que dá para simplificar tudo por 4, não é isso? Tudo por 4. Efetuando essa simplificação, nós vamos obter a fração 2, não é isso? 8 dividido por 4 é 2. E 12 por 4 é 3. Então, nós vamos obter a fração 2/3, que já é a probabilidade desejada, já é a resposta da minha questão. Professor, e se eu quisesse continuar esse cálculo? Eu quero obter a forma decimal dessa resposta. Aí você faz aqui a sua divisão, tá? 2 dividido por 3, você vai encontrar como resultado a dízima 0,666, e aí essa dízima é uma dízima periódica, tá? Periodicidade 6. Colocando na forma de porcentagem, basta multiplicar por 100, você obteria 66,67%. Gilberto, de onde saiu esse 7? Eu realizei aqui, pessoal, uma aproximação. Isso já foi explicado em aulas anteriores. De todo modo, registrar a resposta na forma de fração nesse problema seria suficiente. A questão não te pede a representação em outras formas. Letra C.
probabilidade, né? Probabilidade, agora qual é a probabilidade? O total continua sendo 12, perfeito? Eu quero agora saber qual é a probabilidade de sair um número divisível por 3. Então vamos olhar lá no meu espaço amostral quais são esses números. Quais os números divisíveis por 3? Olha, nós temos o próprio 3, o 6, o 9 e nós temos o 12. Então esses números são números divisíveis por 3. Quantidade é o que me interessa lá para o meu cálculo de probabilidade. São 4. Então vamos realizar esse registro. Aqui vai ficar 4 dividido por 12. Dá para simplificar, pessoal? Se der para simplificar, você tem obrigação de realizar essa simplificação. Se a questão, principalmente, for uma questão de marcar, né? For uma questão objetiva. 4 dividido por 4 vai dar 1 e 12 dividido por 4 vai dar 3. Resposta do problema, tá? Isso já é a resposta da nossa questão. Professor, mas se eu fosse continuar e representar esse resultado na forma decimal, aí você efetua a divisão, tá? E vai obter como resultado dessa divisão a dízima periódica 0,333. Multiplica por 100, então você vai obter 33,33%. Esse resultado eu aproximei com 2 casas decimais. Então vamos lá. Letra D de diferenciado. Lá vou eu, hein? Agora eu quero a probabilidade, né, de sair um número, tá? Como o total continua sendo 12, eu já estou registrando aqui, ó. Só que eu quero a probabilidade de sair um número múltiplo de 5, tá? Múltiplos de 5, eu vou registrar aqui, ó, quais são? Nós temos o 5 e o 10. O 5 e o 10 são múltiplos de 5, ok? Quantitativo, eu tenho 2, então é isso que me interessa aqui para minha fórmula, tá? Vai ficar 2 dividido por 12. Dá para simplificar esse resultado? Sim, professor, dá para simplificar tudo por 2, né? Efetuando essa simplificação, meu povo, qual é a fração que nós vamos obter? 1 sobre 6. Ao efetuar essa divisão, vai dar 0,1666, uma dízima periódica. Transformando em porcentagem, basta multiplicar por 100, que equivale a deslocar vírgula 2 casas. Então aqui vai ficar 16,67%. Gilberto, de onde veio esse 7? Ele veio de uma aproximação. Beleza? Letra E, então, dando continuidade. Última alternativa, letra E, tá? Diz o seguinte. Agora eu quero a probabilidade de obter no lançamento desse dado um número menor do que 1. Ok, probabilidade é uma divisão, já entendi, Gilberto. No denominador eu devo colocar o total, que é 12. Agora eu vou verificar aqui no meu espaço amostral, né, quais são os elementos menores que 1. E a Sara já adiantou ali no chat com um símbolo muito bonito, o símbolo do vazio. Não possui esse elemento, ou melhor, esse evento não possui elemento. Como o que me interessa é o quantitativo, né? Se é vazio, então possui 0 elementos. Essa divisão ela dá igual a 0, ok? E transformando em porcentagem, é só multiplicar por 100, você vai obter 0%, ok? Pessoal, beleza? Destacando aqui a resposta da letra D e a resposta da letra I, tá? As respostas na forma de fração. Muito bem, belezinha, tranquilo? Então, pessoal, questão número 6
detonada, vamos para a questão número 7. Esse material você encontra em nosso ambiente virtual, no Google Classroom. Questão número 7. Em uma urna há 5 bolas brancas, 3 pretas e 7 vermelhas. Retirando-se uma bola ao acaso, determine a probabilidade de ela ser: letra A, branca, letra B, preta, letra C, branca ou preta e letra D, vermelha e branca. Essas são as alternativas. Então, olha só, tá? Nós já sabemos que probabilidade é uma divisão, né? É uma razão, onde no numerador eu devo procurar a parte que me interessa, a parte que significa aquilo que eu quero que aconteça, e no denominador eu coloco o total, beleza? Então, em virtude disso, eu não vou reescrever aquela forma, nós já vamos aqui passar para a resolução do problema, ok? Probabilidade, nós sabemos que é uma divisão, certinho? Tá? E para o denominador dessa divisão, nós devemos registrar com o total. Pessoal, qual é o total de bolas nessa questão? Vou registrar essa informação. 15, né? Muito bem. De onde veio isso? Bora lá registrar essa informação. Olha só, para encontrar o total nessa questão, bastaria, evidentemente, somar 5, que é o número que representa o quantitativo de bolas brancas, mais 3, que é o número que representa bolas pretas, mais 7, que é o número que representa as bolas vermelhas, certinho? E essa soma vai dar igual a 15, ok? Então, nessa questão, jovem, o meu total é 15, certinho? Aqui tá tranquilo, bora lá. Probabilidade de tirar uma bola branca. Qual é o total? O total é 15, então já realizei aqui esse registro. Só que eu quero, né, eu desejo, a parte que me interessa são as bolas brancas. Quantitativo de bolas brancas, pessoal, são quantas? São 5. Então aqui, olha, vai ficar 5 sobre 15, ok? Simplificando essa fração, dá para simplificar tudo por 5, não é isso? Então, simplificando essa fração, nós obteremos a fração correspondente a 1 sobre 3. Resposta da questão, tá? Resposta 1/3. Professor, eu preciso realizar, tá, o registro dessas respostas na forma decimal e na forma de porcentagem? Não. Como a questão não solicitou, pessoal, esse registro, nesse problema eu vou deixar as respostas na forma de fração. Letra B. Agora eu quero a probabilidade da bola ser o quê? Ser preta. Raciocínio análogo, né? Raciocínio análogo. São quantas pretas? Tá aqui, ó. São quantas pretas? 3. Então, a parte que me interessa é 3. O total é 15, não é isso? Então, pronto. Resposta da letra B, 3 sobre 15. Simplificando, você vai dividir aqui tudo por 3, tá? Divida tudo por 3, você vai obter 1/5. 1 sobre 5. Tá aí. Resposta da letra B. Letra C. Na letra C, ele pede a probabilidade de sair uma bola branca, né, ou preta. Esse conectivo aqui, pessoal, é importante, tá? Na matemática, o conectivo OU significa a operação de união, beleza? Que corresponde, que está relacionado a uma adição, ok? Pessoal, aqui tem um detalhe que, felizmente, mesmo desconhecendo esse detalhe, você acertaria a questão. Por isso que o ideal aqui não é associar esse OU com a operação de adição. Por quê?
O que acontece? Repito, nessa questão, mesmo sem conhecer esse detalhe, mesmo sem estar atento a esse detalhe, você acertaria esse problema. Mas cuidado, quando envolve o conectivo OU, que representa união de dois conjuntos, você deve lembrar da fórmula de união de dois conjuntos, certo? É importante destacar o seguinte aqui, ó. Toda vez que aparecer essa ideia de união, você deve lembrar, isso é importante, que o número de elementos da união de dois conjuntos, isso aqui é uma fórmula. O que tu vai fazer para obter o número de elementos da união de dois conjuntos? Tu vai pegar o número de elementos do primeiro conjunto, número de elementos do conjunto A, somar com o número de elementos do conjunto B e subtrair do número de elementos de quem? Da interseção desses dois conjuntos, tá, pessoal? Isso que eu vou destacar agora, em vermelho, é uma fórmula. Essa fórmula, vocês certamente viram ela no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estudaram noções de conjuntos, beleza? Gilberto, eu resolvi essa questão sem aplicar esse conhecimento aí, sem aplicar essa ideia. Tá, vou te explicar por que deu certo, por que você conseguiu realizar a resposta ou obter a resposta correta desse problema sem o conhecimento dessa formulazinha aqui, ó. E a resposta é simples, bora lá, ó. Qual é a probabilidade dela ser branca? Probabilidade dela ser branca é 1 sobre 3, tá? Eu não vou registrar aqui 1 sobre 3, porque é mais simples, já que eu vou efetuar uma adição, que os denominadores sejam iguais. Tu vai já compreender o meu motivo. Eu vou adicionar aqui, ó, 5 sobre 15. Preste atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. 5 sobre 15. Probabilidade de ser branca, 5 sobre 15. Aí o OU, né, representa essa adição, tá? Eu vou ter que adicionar com quem? Com a probabilidade dela ser preta. Qual é a probabilidade dela ser preta? É 1 sobre 5, tá aqui, ó, tá registrado aqui. Mas eu não vou colocar lá na minha letra C a resposta nessa forma. Eu vou colocar a resposta na forma 3 sobre 15. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho uma adição de frações. Se os denominadores forem diferentes, eu tenho que efetuar o MMC. Nesse caso eu fui esperto, eu peguei logo a resposta com os denominadores iguais. Eu peguei logo essa escrita aqui, pessoal, ó. Probabilidade de ser branca, 5 sobre 15. Probabilidade de ser preta, 3 sobre 15. Então eu registrei nesse formato. Por quê? Porque assim os denominadores já estão iguais. Aí aqui tem um detalhe, que é justamente o detalhe que mesmo que você não saiba essa fórmula aqui, ó, mesmo que você não lembrasse dessa fórmula, você acertaria essa questão. Qual é o detalhe? Eu teria agora que subtrair a interseção. Eu teria que subtrair a probabilidade dela ser branca e preta ao mesmo tempo. Acontece que não existe isso. Não tem como você tirar uma bola e ela ser branca e preta ao mesmo tempo. Ou ela é branca ou ela é preta. Então a probabilidade aqui, ó, seria 0 sobre 15, né? E 0 sobre 15, pessoal, 0 sobre 15 é 0. Então, esse cálculo ele não influencia na minha resposta, tá? Mas eu estou chamando a atenção logo para esse detalhe, porque isso vai acontecer em outras questões. Nessa daqui, passaria batido, você resolveria sem essa ideia. Então vamos dar continuidade, né? Já que aquele cálculo é indiferente, como ficaria aqui? Denominadores iguais, então você repete, vai ficar 15, não é isso? 5 mais 3 é igual a 8, perfeito? Dá para simplificar, pessoal, essa fração?
Não é possível simplificar. Então isso aqui já é a resposta da letra C. Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para a letra D. Então na letra D eu desejo a probabilidade dela ser vermelha e branca. É isso? Olha aqui qual é o conectivo que aparece agora. É o conectivo E, beleza? Quando esse conectivo aparecer, pessoal, qual é a relação que eu tenho que lembrar aqui quando o conectivo for o conectivo E? O que significa esse conectivo, tá? Na matemática. O que significa o conectivo E na matemática? Aí eu já estou adiantando aqui, ó. Interseção. Esse conectivo significa interseção, tá? Em outras palavras, as duas coisas ao mesmo tempo. Então a questão já está resolvida. Quando eu enfatizo que interseção é ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Interseção é a ocorrência. Então, eu quero que saia a bola vermelha e ao mesmo tempo branca. Opa, acabei de resolver essa questão. Qual vai ser a probabilidade, pessoal? O total é 15, mas eu não tenho essa possibilidade da bola sair vermelha e branca. Ela só pode sair com uma única cor, né? Então eu tenho aqui 0 sobre 15. Resposta da letra D é igual a 0. Certo? Beleza? Questão 7, resolvida. Vamos para a questão de número 8. Bom, a questão 8 diz o seguinte: em um pacote de balas, há 5 de sabor morango e 10 de sabor abacaxi. Se 3 balas forem retiradas ao acaso, qual a probabilidade de serem todas de sabor morango? Primeiro passo, nós já sabemos que é encontrar o total. E esse total está bem simples. Minha pergunta é: qual é o total de balas nesse pacote que ele tem aí, pessoal? Professor, se são 5 no sabor de morango, né? E são 10 no sabor de abacaxi, o total nessa questão, vou registrar essa informação agora aqui, ó. O total é igual a 15. Agora nos resta calcular a probabilidade. E aqui eu peço atenção, viu, pessoal? Porque nessa questão ele vai retirar 3 balas, não é isso? Ele vai retirar do pacote 3 balas. Professor, isso influencia no cálculo? Sim. Por quê? Porque o nosso experimento, que é retirar essas balas desse pacote, ele é composto por 3 etapas, tá? Quais seriam essas etapas? Retirar a primeira bala, tá? Retirar a segunda bala e retirar a terceira bala, ok? Gilberto, ainda não compreendi de que modo, tá? Essas retiradas influenciam no meu cálculo. De novo, pessoal, quando um experimento ele é composto por mais de uma etapa, por 2 ou mais etapas, você já deve ter em mente uma coisinha chamada, eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Em virtude disso aqui está acontecendo, você deve ter em mente isso aqui, ó. Princípio fundamental da contagem, o PFC, tá? Por que eu tenho que ter esse cara em mente? Porque o meu experimento ele passa por 3 etapas, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou calcular a probabilidade de encontrar a primeira bala, depois a probabilidade de encontrar a segunda e a terceira, na restrição que ele coloca. Qual é a restrição que ele coloca? Olha, eu quero as balas no sabor morango. Essa é a restrição que ele coloca. Então, bora lá. Acompanha, é um problema simples depois que você compreende essa ideia, tá? Probabilidade de retirar a primeira bala e ela ser do sabor morango. Qual é o total de balas no pacote, pessoal? Total de balas é 15, certo? Desse total só me interessam as
balas de sabor morango. São quantas balas de sabor morango, por favor? São 5, professor. Então, a probabilidade de você colocar a sua mãozinha no pacote, tirar uma bala e essa bala seja de morango, sabor morango, é 5/15. Agora vamos calcular, não simplifica nada agora, deixa assim. Vamos calcular a probabilidade da segunda bala. E a minha pergunta é, qual é o total de balas no pacote, pessoal? Jayce, 14, tá? Professor, mas o senhor acabou de registrar aqui, ó, que era 15. Muito comum esse tipo de comentário, tá? Sim, o total era 15 inicialmente. Acontece que você está retirando 3 balas e aqui você acabou de retirar uma. O total era 15, você acabou de retirar uma bala. Então agora, jovem, no pacote só me restam 14. Dessas 14, eu estou interessada nas balas de sabor morango. Pergunta, quantas são as balas de sabor morango? Jayce já está atenta, não erra mais, é 4. Por que 4? Professor, mas aqui no problema está dizendo que eram 5, certo? Mas aqui você acabou de retirar uma, né? Você acabou de retirar uma bala no sabor morango, então só restam 4. Dessa forma, seguindo análogo, qual é o total aqui na minha terceira retirada, pessoal? Total de balas no pacote na minha terceira probabilidade será 13, não é isso? Será 13. Por quê? Porque eram 14, você retirou uma, fica 13. E aqui, morango, então aqui fica 3/13. Ficou claro isso, pessoal? O que eu vou fazer com essas 3 probabilidades? Aí é onde entra esse cara aqui agora, ó. É onde entra isso aqui agora, ó. É onde entra o princípio fundamental da contagem. Tu vai multiplicar essas probabilidades. Quando um experimento ele é composto por 2 ou mais etapas, tá? Encontrar o número total de possibilidades para que esse experimento aconteça, basta multiplicar as possibilidades de cada etapa. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou aplicando essa ideia para o cálculo de probabilidade, beleza? Observação importante, presta atenção, não pisca, tá? Não multiplica os numeradores e os denominadores agora, porque o processo normal seria esse. Como é que eu multiplico, tá? Frações? Você vai multiplicar numerador com numerador, né? No caso, numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. Mas aqui, busque facilitar a sua vida. Antes de efetuar essa multiplicação, vamos tentar simplificar, pessoal, porque é possível, tá? De início, preste atenção, eu estou simplificando o 5 com o 15, tá? Simplificando o 5 com o 15, vou dividir tudo por 5. Dividindo tudo por 5, aqui ficaria 1, não é isso? E aqui ficaria 3, ok? Dá para simplificar mais alguém? Dá. Dá para me simplificar esse 4 com esse 14. Vou dividir tudo por 2. Prestem atenção. Dividindo tudo por 2, aqui no numerador vai ficar 2 e no denominador ficaria 7. Ainda dá para simplificar alguém, pessoal? E a resposta é sim, tá? Esse 3 que está aqui em cima, ó, você pode simplificar com esse 3 aqui de baixo, beleza? Você pode fazer essa simplificação. Vou inclusive destacar aqui com outra cor. Estou simplificando esse 3 do numerador com aquele 3 lá do denominador. Agora, quais os números que ficaram no numerador? No numerador ficou o 1 e o 2, né? 1 vezes 2 é 2. Então aqui no meu numerador, ó, eu vou obter, tá? 2. Aqui embaixo, denominador, quais os números que ficaram? Ficou somente um 7 e o 13. Então eu vou ter que realizar essa multiplicação, viu?
13 multiplicado por 7, ok? 7 vezes 3 é 21, então baixa o 1 e leva 2, não é isso? 7 vezes 1 é 7, mais 2 vai dar igual a 9, beleza? Então aqui eu obtenho 2 sobre 91. Resposta da minha questão, pois essa fração aqui, ela já é a fração irredutível. Você não consegue simplificar. Vamos para a questão número 9. Diz o seguinte: em 4 cartelas, escrevem-se as letras R, O, M e A. Uma em cada cartela, né? Então eu tenho 4 cartelas e nessas cartelas estão as letras R, O, M, A. As cartelas são, então, depositadas em uma urna, em um saco, né? Bom, tranquilo. Qual é a probabilidade de, retirando uma a uma essas cartelas do saco, formarmos, na ordem de saída, a palavra amor? Nós temos aqui o seguinte, olha, são 4 cartelas, né? E aí em cada cartela ele colocou essas letras aqui, ó, que nessa ordem estão inclusive formando, né, as letras, compõem aqui as letras da palavra Roma, beleza? O que a questão quer saber é o seguinte, olha, qual é a probabilidade de você colocar a mão nesse saco e for retirando um a um e sair na sequência, nessa ordem, as cartelas de modo que forme a palavra amor, não é isso? Então, olha só, pessoal, questão tranquila. Você vai lembrar aqui da definição de probabilidade, que representa uma divisão, né? Onde no meu denominador eu devo colocar o total. Inclusive, a minha orientação é que você busque sempre, inicialmente, procurar quem é esse total, pois ele normalmente é a informação mais prática, mais simples de ser encontrada. E é essa a minha pergunta. Colocando todas essas letras em um saco, qual é o total de maneiras que eu consigo tirar, né, essas letras, pessoal? Qual é o total de novas palavras que eu consigo formar? Quando eu faço a pergunta, olha, qual é o total de novas palavras que eu consigo retirar lá dentro desse saco? Eu estou aqui já sugerindo uma ideia conhecida como permutação, tá? Permutação vem da ideia de trocar, ok? Trocar esses elementos de lugar. Professor, não compreendi. Imaginei o seguinte, olha, lá dentro do saco, né, estão essas letras aqui, uma em cada cartela, certo? Quando você retira essas letras, tá? Uma a uma, você está formando novas palavras. E para formar uma nova palavra, no caso aqui, essa subtende a palavra Roma, né? E no final subtende a palavra amor. Mas para formar novas palavras, o que eu preciso fazer com essas letras? Trocar essas letras, no caso, essas cartelas, de lugar, trocar a ordem da retirada dessas cartelas. Bom, quem esteve no nosso encontro deve lembrar que a permutação de n elementos, ela é dada por n fatorial. Isso aqui é uma fórmula, viu, pessoal? Vocês devem estar memorizando essa formulazinha aqui. Então, como é que a gente utiliza essa fórmula? Esse n aí, pessoal, que está na fórmula, vou tentar destacar ele aqui, ó. Esse n, ele significa número de elementos, beleza? Ele significa o número de elementos. O que é que eu pretendo descobrir? Olha, eu tenho 4 letras, 4 elementos, né, que compõem aqui a palavra Roma. E eu quero descobrir de quantas maneiras eu consigo formar uma nova palavra. Então, basta calcular a permutação de 4. De onde veio esse 4? Que fique bem claro. São as letras que eu tenho à minha disposição, pessoal.
Eu tenho aqui as letras da palavra Roma. Eu tenho 4 elementos para trocar de lugar. Então, isso é uma permutação de 4, que de acordo com a fórmula é 4 fatorial. Como é que se calcula esse negocinho de fatorial? Você vai multiplicar o 4 com todos os naturais que antecedem até chegar no número 1. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? E essa multiplicação, bora realizar. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, e 24 multiplicado por 1 vai dar 24. O que foi que eu acabei de descobrir aqui? O que é esse 24? Uma vez colocada essas cartelas com essas letras dentro de um saco, eu tenho 24 maneiras de se retirar essas letras, formando assim novas palavras. Foi isso que a gente acabou de calcular aqui, viu, pessoal? Tá? Ou seja, qual é o meu total nessa questão? O meu total é 24. Acabei de realizar aqui o registro na nossa fórmula. Tá, mas desse total eu estou interessado em um caso. Eu estou interessado em um caso. Qual é esse caso que eu estou interessado? Aí tá aqui, ó. Eu estou interessado no caso que saia exatamente a palavra amor. Gente, acabei de comentar, né? A minha parte nessa questão é apenas uma, porque só existe uma maneira de você retirar essas cartelas e formarem exatamente a palavra amor. Resposta do problema, fração 1 sobre 24. Questãozinha interessante. Então, pessoal, e se por um acaso, de alguma forma, esse vídeo foi útil para você, não deixe de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal, o Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos, te vejo na próxima, hein?